Pai bendito, te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra é vida para nós. Te agradecemos por este dia, pois celebramos o dia em que recebemos a Tua palavra, temos a Bíblia, a revelação do Senhor para nós. Por isso te agradecemos, Senhor, porque Tu usaste homens, Tu usaste servos do Senhor para revelar, inspirados pela ação do Teu Espírito Santo, para revelar a nós a Tua vontade. E agora, Senhor, ao proclamar esta palavra, que é viva, que é eficaz, ao ser ministrada esta palavra agora, clamamos a Ti, Senhor, abençoa o Teu servo, abençoa o pastor Paiva que vai ministrar agora. Senhor, que a Tua palavra que é vida, a Tua palavra que é viva, também possa, Senhor, agora produzir o efeito em nossos corações, trazendo alegria como cantamos. Todavia, em Ti nós nos alegraremos, diz a Tua palavra. Alegrai-vos no Senhor, diz a Tua palavra. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Portanto, Pai, nós queremos estar recebendo a Tua palavra com o coração receptivo, para que possamos ser edificados nesta hora. Abençoa o Teu povo, fala conosco pela ação do Teu divino Espírito Santo. É o que Te pedimos, é o que clamamos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Os irmãos podem assentar-se, vamos estar compartilhando da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. O Senhor já tem falado conosco, através dos louvores, através da palavra que os irmãos trouxeram aqui, a palavra de saudação. Mas, irmãos, eu gostaria de convidar a igreja no intuito de que nós possamos ser levados a termos a compreensão do grau da importância que existe quanto às nossas decisões. Se há alguma coisa que nós tomamos quase que o tempo todo, se não o tempo todo, é tomar decisões. Eu creio que você que é casado, o varão decidiu escolher casar com a pessoa que hoje é a sua esposa. E você que tem o seu marido, seja ele bom ou não, é a pessoa que você escolheu para ser o seu marido. A roupa que você está vestindo agora vai estar aqui no culto conosco. Você que a escolheu para vestir, para usá-la, para estar aqui no culto conosco, para adorar, para glorificar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor. Pois bem, irmãos, a verdade é que nós vivemos sempre tendo que tomar decisões. O tema desta mensagem é decisões segundo o propósito de Deus. Eu começo a fazer uma pergunta para nós. Será que as decisões que você, que nós temos tomado, têm sido decisões segundo os propósitos de Deus para nossas vidas? No início do ano, irmãos, nós fazemos alguns planos, nós fazemos muitos projetos, se não muitos planos até e muitos projetos, né? E quando chega no período, que neste período agora de dezembro, como já falou o pastor Everlan, é um momento onde nós somos levados a fazer algumas avaliações. Nós somos levados a fazer algumas reflexões, naquilo que, de acordo com as nossas escolhas, foi possível realizar, e aquilo que, por conta de deixarmos de escolher, ou talvez até chegamos a escolher, mas nós não tomamos a decisão no intuito de que a nossa escolha viesse a ser
concretizado. A pergunta é: o que você tem escolhido? Você tem trabalhado? Será que nós temos trabalhado no intuito de que isso venha a ser concretizado? Diz aqui o comentarista: você é livre para fazer as suas próprias escolhas, mas nunca esqueça que elas sempre trazem as suas consequências. Escolhas erradas causam dores, sofrimentos e aflições. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas o certo, irmãos, é que se nós não soubermos escolher, nós vamos passar por muitos dissabores. Eu quero dizer algo que é muito especial para nós, é muito especial para a igreja, né? É de que Deus escolheu você. Aleluia. Deus nos escolheu. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 12, versículo 9, diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós fomos chamados para proclamar das grandezas de Deus, né? Por isso que na leitura que nós fazemos, o Senhor enfatiza muito a questão da maneira como nós precisamos nos comportar com relação à questão das decisões. Deuteronômio, na leitura que nós fizemos, no capítulo 30, verso 19, o Senhor diz assim: neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem. Viu? O Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos proporciona oportunidade para nós escolhermos. Portanto, significa dizer que em algum momento, partindo do princípio de que nós venhamos a escolher mal, ou escolher de uma maneira errada, nós não podemos acusar Deus pelo nosso insucesso, porque Deus, segundo a palavra de Deus, Ele nos proporciona, Ele nos dá a oportunidade para escolher, e é algo muito sério, irmãos, escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E Ele diz: ei, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: olha, eu dou para vocês uma oportunidade, para vocês escolherem entre a vida e a morte. Mas eu sugiro, eu aqui contribuo no intuito de levar vocês a terem a consciência de que vocês precisam e devem escolher a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Aleluia. Se você tivesse de escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, o que é que você escolheria? Obviamente que é a vida. Obviamente que você iria escolher o bem também. E a palavra de Deus em Provérbios 4, 23 diz assim, irmãos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É importante que nós tenhamos a compreensão da palavra de Deus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração é que procedem as saídas para a vida. Portanto, é importante, é fundamental que você, nós possamos estar atentos para a palavra de Deus quanto a essa questão de nos guardar, no intuito de que nós não venhamos em momento algum trilhar caminhos outros que nos distanciem, que nos afastem de Deus. Irmãos,
toda escolha tem uma consequência. Diga rapidamente aí para o seu irmão, para o irmão que está do seu lado. Toda escolha tem uma consequência. Elton, toda escolha tem uma consequência. No princípio, Deus criou os céus e a terra, não é isso? Estão comigo aqui? Gênesis capítulo 1, lá nos mostra que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Ó irmãos, no capítulo 2 de Gênesis, do verso 15 ao 17, né, diz assim a palavra de Deus, que Deus, depois de ter criado todas as coisas, ter criado o jardim no Éden, né, Deus coloca o homem ali, e certamente Ele proporciona ali o homem, né, leva o homem a tomar uma atitude no intuito de que ele escolhesse em obedecer a Deus ou deixar de obedecer a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do jardim do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, irmãos, nós estamos vendo o quê? Um princípio que Deus estabelece para o homem viver naquele habitat, que levava o homem a viver uma vida em obediência àqueles princípios que Deus estava ali estabelecendo para aquele casal. Porém, aí vem alguma coisa chamada escolha. Eva e Adão escolheram e tomaram as suas decisões. Diz assim a palavra de Deus: então, vendo a mulher, Gênesis 3:6, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Ou seja, nós observamos aí que o casal Adão e Eva, eles quebram um princípio chamado o princípio da obediência. Eles optaram em tomar essa decisão. Essa decisão foi a escolha deles. Mas, como toda escolha tem uma consequência, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3, 16, 19. E a mulher disse: Deus, multiplicarei a dor da tua conceição, em dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvir da voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, quando nós também somos levados a meditarmos um pouco a respeito da parábola do filho pródigo, nós observamos nesta parábola que este jovem, ele também escolhe tomar uma decisão, cuja decisão era requerer do seu pai parte da herança que lhe cabia. E diz a palavra de Deus assim, que ele, esse filho mais moço, ele chega com o pai dele, ele pede escolha, tá, irmãos? Isso chama-se escolha, isso chama-se uma decisão tomada por alguém solicitando parte da sua herança. E diz assim a palavra de Deus:
que o pai compartilha com ele aquilo que era dele, diz a palavra. E havendo ele, juntando tudo, saiu para viver dissolutamente, e de forma que ele acabou desperdiçando tudo quanto tinha. E diz a palavra de Deus, que houve naquela terra, naquele ambiente, naquele lugar onde ele estava, e ele começou a passar por muitas necessidades. Vejam, irmãos, que toda escolha, ela traz consigo uma resposta. Uma escolha, uma atitude, é uma ação que, consequentemente, vem também uma reação. E este jovem aqui, ele sofreu a reação, as consequências da sua escolha. Vem uma pergunta para nós. Quais têm sido as nossas escolhas? De que maneira nós temos escolhido? Olha, o profeta Elias, em 1 Reis 18, 19 a 21, ele pede ao povo que tome uma decisão. O povo estava como que cocheando entre dois pensamentos. O povo não se decidia qual Deus cultuar, qual Deus servir. E ele diz assim: agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Irmãos, a compreensão, ele diz aqui, se o Senhor é Deus, seguiu. Ou seja, o que o profeta está fazendo é levando o povo a tomar uma decisão diante de Deus. É isso, irmãos, que o Senhor traz como palavra para nós nesta noite. De que forma nós estamos caminhando na jornada da nossa vida cristã, nestes meus 40 anos de cristão. De que maneira eu tenho me comportado diante de Deus? De que forma eu tenho me comportado com relação aos propósitos de Deus para a minha vida? Será que as minhas decisões, será que as minhas atitudes têm agradado ao Senhor? E diz a palavra de Deus aqui: se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Irmãos, o silêncio é também uma escolha. O silêncio é também uma maneira de você tomar uma decisão. Quantas das vezes nós somos chamados para desenvolver um trabalho na igreja e nós não fazemos, né, pastor? Aquele dedinho lá tá legal, tá bom, tô aqui, estou acompanhando, né? Ou seja, nós ficamos como que no silêncio, no anonimato, talvez querendo se eximir de ser chamado futuramente para alguma prestação de conta, quem sabe para alguma responsabilidade. Mas cuidado com o seu silêncio diante do chamado de Deus. Não fique no silêncio, não fique no anonimato, né? Jonas, ele foi chamado por Deus para uma missão. A palavra de Deus diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ora, irmãos, qual foi aqui? Deus tinha uma missão para Jonas, como Deus tem uma missão para você, como Deus tem uma missão para cada um de nós. Como é que você tem se comportado diante da missão que Deus tem te dado?
como é que nós temos nos comportado diante da missão que Deus tem nos dado. Chegou janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, e nós estamos agora no mês de dezembro. É momento de balanço, é momento de avaliações. O que você fez? O que eu fiz? O que nós fizemos neste ano? Quais foram as nossas escolhas que redundaram em bênção para a obra de Deus? As consequências da decisão de Jonas, diz a palavra de Deus, é que Deus deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Às vezes, irmãos, Deus nos leva a passarmos por árduas experiências, pelo fato de nós não termos a sabedoria em escolhermos segundo a vontade de Deus. Daniel, no capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra de Deus. Daniel decide fazer uma escolha com relação à santidade, e diz assim a palavra do Senhor, em Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, Daniel toma uma decisão, Daniel esboça uma atitude, e essa atitude levava Daniel a esboçar, a confirmar o comprometimento que ele, Daniel, tinha com Deus. Será que as nossas escolhas, será que as nossas atitudes têm sido assim, algo como que uma confirmação para a igreja, para aqueles que estão em volta de nós, de que nós somos comprometidos com Deus, de que nós somos comprometidos com a obra de Deus? E a consequência da decisão de Daniel, diz assim a palavra do Senhor: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O Deus que eu sirvo, diz assim Daniel no verso 27, ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Portanto, irmãos, quando nós decidimos de acordo com o propósito de Deus, quando nós, a igreja, decide de acordo com a vontade de Deus, Deus tem compromisso com o seu povo, Deus tem compromisso com o seu servo. E diz a palavra de Deus, que Deus livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, mesmo em terra estranha, mesmo em meio aos seus inimigos, diz aqui a palavra do Senhor, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. A obediência, a boa escolha, quando nós escolhemos segundo o propósito de Deus, nós experimentamos prosperidade, nós experimentamos livramento. Eu quero, irmãos, já sem delongas, caminhar para a conclusão, mas eu gostaria de me ater aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim, a palavra de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, na nossa jornada, na nossa caminhada. Precisamos ter muito cuidado quanto às nossas decisões. Precisamos ter cuidado com relação às distrações. Colossenses 2,8 diz assim, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias. O pastor até falava isso hoje aqui pela manhã, né? Que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. É preciso, irmãos, que nós tenhamos muito esse cuidado. Olha, quando nós vamos para a palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 39, nós vamos ver ali a mulher de Potifar, chamando Daniel
para viver um momento de distração com Daniel. Daniel, vem para cá, deita-te comigo na minha cama. Vamos nos distrair um pouco. É importante, irmãos, que nós tenhamos cuidado com as distrações, né? Porque o Senhor, Ele vigia, o Senhor, Ele cuida do seu povo, né? E Daniel, ele estava muito atento, muito ligado, no intuito de não abrir mão, não se deixar levar por esse clima de distração, né? Quem sabe ali a mulher de Potifar queria levar José, melhor dizendo, a viver um caminho de alternativas. Mas José, ele não saiu da rota. José, ele não saiu do propósito. O aplicativo Ezer, por sinal, ele tem um certo momento, quando ele vê que aquele percurso que você está fazendo, ele está muito congestionado, aí ele te oferece uma alternativa de rota, uma alternativa de roteiro, outras opções para você dar continuidade no teu caminho, né? Portanto, é preciso que nós tenhamos cuidado, para que as alternativas propostas pelo Deus deste século, né, não venham tirar de nós, roubar de nós a bênção que Deus tem reservado para cada um de nós. Quem sabe, irmãos, começamos o ano, estamos finando o ano, e muitos de nós ficou inertes, alheios, talvez às programações da igreja, buscando viver no anonimato, enfim, né? Quem sabe muito hoje não estão aqui vivendo esse clima aqui, como diz a palavra de Deus em Jeremias 8:20, né? Chegou o pastor Jacó, o mês de dezembro, e eu não consegui realizar nada, eu não consegui fazer nada. E diz aqui a palavra de Deus, Jeremias 8:20: assim passou o tempo da colheita, acabou o verão e não estamos salvos, né? Talvez muitos estejam vivendo, analisando, fazendo um levantamento, sendo chamado a reflexão, e tem chegado a este ponto. Mas eu louvo a Deus, porque nós, da Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia, nós podemos dizer e fazer nossas a palavra do salmista no Salmo 103, no verso 1 e 2, quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Muitos, irmãos, foram os benefícios de Deus para nós, por isso que o Senhor abençoa o seu povo, por isso que o Senhor abençoa a sua igreja, porque o Senhor abençoa aquele que tem compromisso com Ele. O salmista, no Salmo 90, no verso 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, que nós, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que nós, ao nos depararmos com cada oportunidade, nós possamos aprender a contar os nossos dias. E que bom é que nós temos aprendido isso. E hoje nós, não só hoje, mas sempre que o momento nos é oportuno, nós temos buscado estar na casa do Senhor, como diz o salmista no Salmo 84, no verso 10, ele diz assim: pois um dia em teus átrios vale mais do que qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Portanto, irmãos, já partindo para finalizar, que nós sejamos sábios em nossas escolhas, né? O Senhor Jesus, Ele se encontra no momento aonde Ele se depara com uma situação e Ele expõe, melhor dizendo, para Deus,
qual era a sua vontade com relação àquele momento, mas ele opta, ele faz valer a vontade de Deus, e ele diz assim, na palavra de Deus, em Mateus 26, 39, meu pai, naquele momento que ele está vivendo, um clima que de agonia, quem sabe, sabendo o que o aguardaria logo mais, e ele diz assim, meu pai, na oração dele, meu pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, que nós possamos ter a compreensão de que por mais que nós tenhamos os nossos desejos, por mais que nós tenhamos os nossos interesses, que nós, a exemplo do que fez o Senhor, nós deixemos fazer valer a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós tenhamos a compreensão desta palavra, né? Ainda não terminou o ano, ainda faltam alguns dias, e que certamente, né, serão dias de muitas decisões. Quem sabe Deus vai te proporcionar, Deus vai nos proporcionar muitas oportunidades, dentre as quais a oportunidade de nós refletirmos e chegarmos à conclusão de que nós precisamos nos colocar, segundo as nossas decisões, mais e mais na vontade de Deus, caminhar segundo o querer e o desejo de Deus para as nossas vidas. Não esqueçamos nós, irmãos, que a sua escolha, a minha escolha, a nossa escolha tem uma resposta, tem, na verdade, a vida, ela é uma via de mão dupla. Aquilo que você escolhe aqui, do outro lado, vem uma resposta. Talvez você esteja vivendo hoje um clima que, quem sabe, um tanto desfavorável, mas eu falo com muito pesar, você está vivendo esse momento, talvez em detrimento de uma escolha errada que você fez. Quem sabe, alguns momentos atrás, quem sabe, alguma semana atrás, quem sabe, alguns meses, alguns anos atrás. Mas Deus é um Deus misericordioso. Eu quero dizer para você o seguinte, o próximo ano vai continuar com 12 meses. E cada momento vai ser um momento que você vai ser convidado a tomar decisões. Que as nossas decisões, elas sejam sábias, no intuito de que nós possamos estar sempre na presença de Deus, caminhando segundo os propósitos de Deus para a nossa vida, para que nós sejamos abençoados, né? Para que no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, nós possamos estar preparados para este dia do arrebatamento. Sabe, irmãos, aquela leitura que o pastor fez pela manhã, que nós fizemos pela manhã, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso também, pastor, está relacionado à decisão. Aqueles que decidiram aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal, né, e permanecem fiéis na jornada, nenhuma condenação há para esses que decidiram, escolheram aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pés cansados, sobre os ombros, peso de uma vida inteira. Vejo que sozinho já não posso andar, já não tenho forças para seguir. No horizonte quase se